Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem nesse domingo. Luz e paz ao seu coração, sempre, né, gente, para sua vida. Lembrando daqui a pouquinho, nosso evangelho bilíngue, inglês, português, para vocês que estão no exterior, para você que tem parentes que só falam inglês ou amigos, a oportunidade de acompanhar o evangelho em inglês também, todo domingo, às 10h30 ao vivo no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, tá bom? Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre decisões difíceis. Quantas vezes na sua vida você precisa tomar decisões difíceis, mas não as toma, procrastina, protela, vai deixando para amanhã o que deveria ser feito hoje, vai deixando para a semana que vem algo que você precisa decidir agora, e sem perceber, ou até percebendo, o problema que já era grande vai ficando maior, cada vez maior, e de repente se torna de um tamanho tal que você já não consegue mais voltar atrás. Gente, os exemplos são inúmeros, né? Uma pessoa, por exemplo, entra num relacionamento por causa da carência. Ela fala, não, eu vou sair com fulano, com a fulana, só uma semana para aliviar a minha carência, melhor do que estar sozinho. Mas de repente esse relacionamento é ruim, a outra pessoa é complicada, não tem nada a ver com você, mas seja para não estar sozinho, seja pelo sexo, você vai ficando, um dia você acorda anos depois numa família frustrada, um casamento que começou pelo jeito errado e continua pelo motivo errado, e de repente você vai se separar também pelas causas erradas. Às vezes o buraco ficou tão grande, né? A situação ficou tão complicada porque você não tomou a decisão que deveria lá atrás, que agora fica sem saber o que fazer. Mesma coisa acontece com outras questões, saúde, né? De repente você tem um problema de saúde, você fala, preciso ir no médico. Aí passa uma semana, 2, 3, eu preciso ir no médico. Passa um mês, 2, 3, eu preciso ir no médico. Chega uma hora que vem uma crise tão grande de saúde que você não tem nem mais o que fazer, né? Você é levado para um socorro de imediato com algo grave. Tem gente que sabe, eu preciso conversar com meu filho. Eu preciso ter uma conversa séria com os meninos. Eu preciso ter uma conversa. Se você não vai tendo e vai vendo o erro e vai se omitindo, e um dia acontece algo muito grave, e aí você já não tem nem mais como ter aquela conversa séria, porque agora a situação piorou muito. Tem gente que tem isso com relacionamentos, né? Tem gente que tem isso com o trabalho, tem gente que tem isso com a saúde, enfim. Tem pessoas que têm que tomar decisões difíceis, mas não tomam em qualquer outra área. Gente, isso é humano. Para mim, para você, a gente tem a tendência a procrastinar uma decisão difícil, porque realmente assumir um compromisso chato, enfrentar uma situação desconfortável, é exatamente isso, desconfortável, e a maioria de nós prefere não fazer. Mas aí é que está o problema. Pensa, quantas dificuldades na vida você tem criado para você mesmo, e você está cultivando todo dia, porque você não toma a decisão que precisaria tomar. Então pensa nisso, uma decisão é difícil hoje e vai ser difícil mais ainda daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então já que ela é difícil em qualquer época, é melhor tomar ela agora, porque ela vai ser com certeza menos difícil do que daqui a algum tempo. Eu sei que é simples, né, para que eu fale isso para vocês, só você que sabe da sua vida. Por isso eu te convido a se conectar com Deus, se conectar com teus amigos espirituais, com seu bom senso, porque você tem sabedoria dentro do seu coração com toda certeza, e mergulhando nessa conexão profunda, você se questionar, quais são as decisões difíceis que eu tenho que tomar, mas estou protelando? Que mal elas podem me trazer à medida que o tempo passa e eu não, as tomo? O que pode acontecer comigo, com a minha família, se eu continuar sendo negligente e acomodado com essas decisões? Você vai perceber que cedo ou tarde a maturidade vai chegando, gente, e a gente vai descobrir que é muito melhor você ficar vermelho uma vez na vida do que amarelo a vida toda. É uma expressão que eu ouvi uma vez de um amigo já desencarnado, mas que me marcou muito, que às vezes é muito melhor você enfrentar um conflito e ficar desconfortável no primeiro momento do que simplesmente não fazê-lo e esse desconforto te acompanhar a existência toda e você nunca tendo paz. E aí, o que você quer para você? Pense. Crescer na vida e evoluir tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com despertar de consciência das nossas emoções, inclusive aprender a lidar com emoções desconfortáveis quando a gente toma decisões difíceis. E aí, você prefere procrastinar e pagar o preço ou começar a tomar sua decisão agora?
Por isso, gente, por outros motivos, a gente escolheu que nossa maratona agora, nossa Semana da Vida Quântica, que vai começar na semana que vem, no dia 21, na segunda-feira, de amanhã 8, né? Ela vai falar sobre as emoções que realmente são inteligentes. O objetivo é ajudar você que quiser participar a estudar um pouco melhor o seu universo emocional. Por que você sente o que sente? Por que você é escravo de alguns comportamentos? Porque para ter uma vida quântica, uma vida acima da média, uma vida extraordinária, você não pode ser uma pessoa comum, né? Porque quando a gente age de maneira comum, infelizmente a nossa vida vai ser comum também. Então, aproveita a oportunidade para te convidar. A gente está com as inscrições abertas oficialmente, a maratona, né, essa semana toda da inteligência emocional vai ser gratuita, são 5 dias maravilhosos e eu estou dando para vocês, através da minha equipe, para quem se inscrever, um e-book ajudando você a dar os primeiros passos para se libertar da ansiedade. Gente, esse e-book ficou maravilhoso. Como eu disse, é gratuito, é para você, para sua família mesmo te ajudar, não é sorteio. Se inscreveu, você já vai receber, né? Você se inscreve, vai ter um canal para você entrar num grupo de WhatsApp, você vai receber as orientações para que você possa receber o seu e-book e se preparar para essa semana maravilhosa que começa dia 21 às 8 da noite. Então é isso. Que Deus te abençoe, que te ilumine, né? Que a gente possa amadurecer emocionalmente e tomar as decisões que precisam ser tomadas para que a gente não se arrependa no futuro, tá bom? Beijo grande, gente. Obrigado a você, compartilha as pílulas. E ó, daqui a pouquinho, Gospel at Home, né? Evangelho no Lar. Tô aguardando vocês às 10h30 também em inglês. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.